Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, nem você e nem tampouco eu podemos ficar testemunhando um outro evangelho, o evangelho no qual nós podemos ouvir ou dar ou desce. Nós não podemos testemunhar o evangelho que se exige de nós sacrifícios e ofertas, coisas que Deus não quer, porque o que Ele quer de nós é misericórdia. Então nós não podemos testemunhar o evangelho do qual alguém exige de nós 3 tipos de dízimos. Dízimos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um absurdo, meus irmãos. Não podemos testemunhar qualquer outro tipo de evangelho que seja totalmente contrário ao evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. O que nós devemos fazer é combater essas coisas. Combater esses outros evangelhos diferentes que muitos estão testemunhando por aí nas denominações. E isso tem que ser feito por cada um de nós. Ou seja, esse bom combate que nós podemos usar o evangelho genuíno para combater qualquer outro tipo de evangelho tem que ser feito por cada um de nós. A cada um de nós foi dada essa missão. Talvez muitos hoje não tenham se dado conta disso ou não perceberam isso ainda. Porque quando se deixam enredar por um outro evangelho, misturado dentro do padre pervertido, essas pessoas que são ouvidas por isso, elas começam a perder a noção do que significa o evangelho genuíno. E acha que aquele evangelho que ela ouve por aí nas denominações, que lhes fazem praticar coisas erradas, coisas contrárias, coisas pervertidas, é o certo. Elas abraçam isso e fazem desse evangelho aquilo que elas dão testemunho. Isso não pode continuar acontecendo. Isso é um erro que infelizmente hoje está afetando a vida de muitos. Mas isso não pode continuar. Tem que acabar. Tem que acabar na sua vida, tem que acabar na minha vida, tem que acabar na vida de todos os nossos outros irmãos que estão por aí, iludidos com esse outro tipo de evangelho que muitos estão pregando por aí. Evangelho que faz com que as pessoas se deixem levar pelo misticismo, pelo comércio, por fábulas, por invencionices, só para encher esses templos, onde muitos já deixaram de servir a Deus, estão servindo às riquezas, só estão pensando em coisas terrenas, nos negócios desta vida, estão indo para lá querendo ficar ricos, porque eles buscam prosperidade financeira. Porque muitos pastores, bispos e apóstolos fazem isso com as pessoas. Enganam o coração dos incautos e levam essas pessoas para serem arrastadas para práticas erradas, que é totalmente contrário ao evangelho genuíno do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, isso é um perigo grave que está acontecendo hoje. Essa é uma realidade que todos nós podemos perceber e ver e notar. E quando isso acontecer, quando você e eu notarmos essas coisas, percebermos e vermos com nossos próprios olhos, o que devemos fazer diante disso? Continuar testemunhando esse outro evangelho misturado do padre pervertido? É claro que não. O que nós devemos fazer é fugir, sair fora, escapar disso aí, para voltarmos para o evangelho genuíno, como o Senhor Jesus quer que façamos. Segundo essa mensagem aqui, que ele nos envia hoje para as nossas vidas.
Essa mensagem não está aqui à toa. Ela está aqui para cumprir um objetivo, que é o de nos levar ou de nos fazer voltar para o Evangelho genuíno. Porque é esse Evangelho que nós devemos testemunhar. Sempre. Essa é a vontade do Senhor Jesus. Vamos cumpri-la. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas, nós devemos fazer para que possamos viver para o inteiro agrado dele. Isso é necessário. É necessário que possamos combater esse outro tipo de evangelho que tomou conta das denominações, a tal ponto de muitos se deixarem levar por ele e já se recusarem a dar ouvido à verdade. Tudo por consequência disso, desse mal terrível, desse engano, que está iludindo muitas pessoas. Está enganando o coração de muitos incautos, essa pregação de um evangelho misturado e do padre pervertido. Isso não pode continuar acontecendo. E o Senhor Jesus não quer que isso aconteça mais, nem na sua vida, nem na minha. Por isso ele está nos dando a oportunidade, mais uma vez, de voltarmos para o evangelho genuíno. É hora de entendermos isso. É hora de termos essa conscientização que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, está nos fazendo entender. Quando compreendemos isso, o que nos restará a fazer é voltar para o evangelho genuíno. Então, meus irmãos, hoje, infelizmente, já existem muitas pessoas, milhares de pessoas por aí, que estão contaminadas por esse fermento que está levedando a vida delas, fazendo a vida delas apodrecer, morrer espiritualmente, morrer nesse engano. Estão sendo levados por esse engano aí, de ficarem testemunhando, dando testemunhos do que esse evangelho misturado do padre pervertido fez na vida delas. A boa fé delas está sendo enganada por isso aí. Porque elas não estão se acautelando dos falsos profetas, dos falsos pastores, bispos e apóstolos que estão se apresentando para elas como ovelhas, mas por dentro, como disse o Senhor Jesus, eles são lobos roubadores. Só querem ficar roubando cada vez mais, extorquindo, dizendo que se a pessoa não der o dízimo, ela vai para o inferno, fazendo um terror psicológico na mente dessas pessoas que são vítimas disso aí. São vítimas desses pastores. É isso que está acontecendo, meus irmãos. Então, o que nós devemos fazer é atender a essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus. Temos que dar ouvidos a essa mensagem para que possamos voltar para o evangelho genuíno, evangelho saudável, evangelho que nos faz ser sóbrios, vigilantes, evangelho que nos esclarece, evangelho que nos firma na verdade, para que possamos permanecer na verdade. Evangelho que é o mesmo evangelho que o próprio Senhor Jesus pregou. Esse é o evangelho a que nós devemos dar valor e importância para sempre, sem nunca fugir dele, mas sim cada vez mais se esforçar para entrar nele, para que nunca possamos mais dar ocasião a um outro tipo de evangelho que está por aí. Então, meus irmãos, isso é muito importante. O Senhor Jesus quer ver essa atitude partindo de nós. Ele quer ver quem é que hoje vai querer voltar para o evangelho genuíno. Porque se a pessoa decidir isso por sua própria vontade, ele vai corresponder. Ele vai aprovar essa decisão, vai honrar. E assim vai ser. E essa pessoa que voltar para o evangelho genuíno vai começar a testemunhar o evangelho genuíno em todo lugar. Porque é isso que o Senhor Jesus nos chamou para fazer.
quando Ele nos mandou ir pregar o Evangelho a toda criatura. Temos que testemunhar esse Evangelho para todas as pessoas, pregando, para que elas possam se converter, se arrepender e se converter a Cristo, Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é isso que tem que ser feito. Então, isso tem que ser entendido por cada um de nós, para que assim possamos estar fazendo a vontade do Senhor Jesus. Então, que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje eu vou ler aqui também mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, na qual vai se continuar falando também sobre o Evangelho. Porque o nome dessa mensagem é Testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Sim, meus irmãos, você e eu fomos chamados para isso por Deus, ou pelo Senhor Jesus. E nós temos que cumprir essa missão de testemunhar esse Evangelho. Mas para testemunhar esse Evangelho, temos que estar por dentro dele, totalmente integrados a ele. Temos que conhecer esse Evangelho plenamente. Toda a plenitude dele tem que estar em nossas vidas, para que o conhecimento desse Evangelho, para que pelo conhecimento desse Evangelho nós possamos o testemunhar diante de todas as pessoas. Porque nessa época as pessoas estão precisando ouvir a mensagem do Evangelho, mas é a mensagem do Evangelho genuíno, puro e simples, que leve essas pessoas a crer no Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus seja o autor da redenção deles, de todas elas. Então, meus irmãos, nós temos que agir dessa forma. Essa missão nos foi dada, temos que cumpri-la com fidelidade, sempre, combatendo toda a falsidade desse outro evangelho que, infelizmente, está arrastando muitas pessoas para a ruína e perdição. Mas aqueles que estão envolvidos e enredados pelo evangelho genuíno, esse sim tem uma boa consciência, esse sim está saudável em Cristo, esse sim tem uma vida que não está sendo afetada por nenhum outro tipo de evangelho, porque o evangelho genuíno faz com que a vida daquele que tem esse evangelho seja uma vida limpa, uma vida purificada, uma vida que seja totalmente acautelada para nunca cair nesse outro tipo de evangelho. Mesmo que venha um anjo vindo do céu pegando outro evangelho, você não deve acreditar. Essa pessoa não vai acreditar nisso, porque ela vai estar firmada no evangelho genuíno, conscientizada desse evangelho, conhecendo esse evangelho profundamente, enraizada nesse evangelho, para que nunca possa se desviar em tempo algum. Então, meus irmãos, é isso que devemos fazer. Devemos fazer isso, combater esse outro tipo de evangelho diferente, com a mensagem do evangelho genuíno, que é onde está a verdade que o Senhor Jesus aprova, verdade na qual devemos permanecer firmados para sempre, mantendo os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, que nos revelou esse evangelho. Então, como bons soldados de Cristo Jesus, temos que agir assim. E devemos fazer isso durante todo o tempo que resta da nossa peregrinação. Ele quer ver essa atitude sendo feita por cada um de nós. Agora vamos fazer isso para que assim o progresso do Evangelho possa continuar crescendo sobremaneira neste mundo. Então, meus irmãos, vamos ser os embaixadores desse Evangelho, vamos ser os porta-vozes desse Evangelho diante de todas as pessoas. Evangelho sério, Evangelho aprovado pelo Senhor Jesus, que é o Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, vamos fazer isso para que
os bons resultados disso aconteçam em todos os lugares. E o melhor resultado disso é o arrependimento e a conversão das pessoas a Cristo Jesus. Ele nos deu essa missão e devemos fazer isso com todo o empenho, com toda a dedicação que a pregação do Evangelho merece ser feita dessa forma. Então, meus irmãos, é esse o objetivo dessa mensagem hoje, que o Senhor Jesus nos manda, que se chama testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, onde eu vou ler aqui um texto no qual um homem dá o testemunho do Evangelho da graça de Deus. E esse texto está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Esse texto vai falar sobre a pregação do Evangelho feita por um homem que, durante essa pregação, ele deu testemunho do Evangelho da graça de Deus. Porque ele mesmo foi chamado para fazer isso. Então, eu vou ler esse texto aqui agora, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E o texto está escrito assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse:
e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, meus irmãos, o que Paulo e também Barnabé fizeram aqui foi um testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eles pregaram isso. E isso foi algo certo de se fazer. É assim que devemos pregar o Evangelho, dessa forma. Não podemos fugir disso. Não podemos ficar fazendo variações, fazendo pequenas mudanças, adaptações. Não podemos misturar esse evangelho com outras coisas erradas, como muitos estão fazendo por aí, deturpando esse evangelho. Não, meus irmãos. Por isso devemos entender que devemos pregar o evangelho de forma genuína, pura e simples. Foi isso que Paulo fez aqui. Sem fugir, sem variar, mas pregou o evangelho certo para as pessoas. Testemunhou esse evangelho, pregando ele ali para aquelas pessoas. E isso trouxe bons resultados, que fizeram muitas pessoas crerem nesse evangelho. E isso ele fez ao longo de toda a sua vida, assim como Pedro, João, Mateus, Lucas, enfim, todos aqueles a quem o Senhor Jesus chamou para serem os seus apóstolos, fizeram. Nós hoje devemos fazer da mesma forma. Continuar pregando o Evangelho da graça de Deus, que é o Evangelho genuíno, puro e simples. É isso que devemos fazer. Devemos entender isso hoje, para que assim possamos fugir do erro que muitos, infelizmente, estão cometendo, dando valor a um outro tipo de Evangelho, que é totalmente contrário ao Evangelho genuíno do Senhor Jesus. E é por esse motivo que o Senhor Jesus nos envia essa mensagem hoje, que se chama Testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. E essa mensagem eu vou ler agora. E ela começa assim: está escrito, porém em nada considero a vida preciosa para mim. Vou começar de novo. Essa mensagem, o nome dessa mensagem é Testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Ela começa assim: está escrito, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Meu irmão, ninguém pode testemunhar o Evangelho da graça de Deus se não o tiver recebido ou o aprendido mediante a revelação de Jesus Cristo, para que assim, com autoridade, possa o demonstrar e o tornar manifesto em todos os lugares, diante de todas as pessoas, para que o Evangelho possa chegar até elas, não apenas em palavras, mas, sobretudo, em poder,
pelo Espírito Santo, com a plena convicção de quem conhece mesmo o Evangelho da graça, para que assim sempre seja uma testemunha sincera, fiel e verdadeira do Evangelho, porque só quem é tomado por toda a plenitude do Evangelho da graça de Deus pode testemunhar dele com propriedade. Meu irmão, durante todo o tempo de nossa peregrinação, até completarmos a nossa carreira, cada um de nós temos sim que agirmos com seriedade, responsabilidade e eficiência no desempenho do ministério que recebemos do Senhor Jesus, porque Ele nos chamou para testemunharmos unicamente o Evangelho da graça de Deus. E isso significa que em tempo algum nós nunca podemos se deixar envolver ou se enredar por outro evangelho diferente, que com certeza vai nos perturbar, nos desviar e nos arrastar para muitas práticas erradas, que são totalmente inconvenientes aos santos, que por consequência desse erro deixariam sim de testemunhar o evangelho da graça de Deus, entristecendo assim o Espírito Santo, quando ficam testemunhando qualquer outro tipo de evangelho diferente, que são contrários ao evangelho da graça de Deus. Meu irmão, é hora da permanente boa notícia, que é o evangelho da graça, ou seja, do favor imerecido de Deus, ser testemunhado de fato e de verdade, com diligência cada vez maior, por todos que hoje estamos em Cristo Jesus e que o amamos sinceramente. Sim, meu irmão, nós devemos cumprir este ministério com fidelidade, porque é essa atitude que o Senhor Jesus quer ver em cada um de nós hoje. Por isso, meu irmão, vamos testemunhar o Evangelho da graça de Deus, porque a humanidade incrédula, hoje, mais do que nunca, precisa ouvir essa mensagem de salvação da boca de quem o testemunha, para que possam se arrepender e se converter a Cristo Jesus, como um dia, pela graça, aconteceu com todos nós. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer é exatamente o que essa mensagem já nos esclareceu. Porque essa mensagem da parte dele visa fazer com que nós possamos testemunhar o Evangelho da graça de Deus como ele é. E isso tem que ser feito diariamente. Não podemos nos desviar disso. A missão que ele nos deu de pregar o Evangelho tem que ser feita dessa forma. Não pode haver variações. Mas, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, dá para perceber que estão acontecendo deturpações desse Evangelho. Esse Evangelho foi pervertido. Estão pregando outro Evangelho. E muitos estão aderindo a isso. Muitos estão ouvindo e abraçando isso. Mas isso traz mais consequências para as próprias vidas delas. E nós, que estamos vendo isso e notando isso acontecendo, não podemos ficar passivos. Não, meus irmãos, temos que tomar uma atitude de fazer algo para mudar esse quadro, para conscientizar as pessoas de que elas devem testemunhar o Evangelho da graça de Deus, que é um Evangelho genuíno, puro e simples. É isso que tem que acontecer. Então, para que isso aconteça, tem que haver de nossa parte esse empenho, essa dedicação de fazer isso. Mas para que isso aconteça, temos que estar totalmente aprofundados nesse Evangelho, conhecendo ele, vivendo ele, para que possamos testemunhar de forma fiel e verdadeira esse Evangelho, em todo o tempo. Para que, se alguém um dia nos pedir alguma razão da esperança ou desse Evangelho que temos, devemos transmitir a elas com verdade, para que elas possam se conscientizar daquilo que nós mesmos falamos. Então, meus irmãos, é necessário fazer isso. É necessário que isso aconteça dessa forma.
Então, é isso que o Senhor Jesus quer que façamos. Ele nos enviou essa mensagem para isso, com esse objetivo. Agora é hora de começarmos a agir ou a praticar as coisas de acordo com o que o Senhor Jesus nos falou sobre essa mensagem, com essa mensagem, que é muito séria e importante para os nossos dias hoje, onde infelizmente muitos já se perderam, até mesmo pastores, bispos e apóstolos se perderam por causa de um outro evangelho. Mas essas pessoas têm que conhecer que o evangelho que elas têm que testemunhar é o evangelho da graça de Deus. Então, vamos fazer isso com firmeza. Vamos testemunhar esse evangelho com firmeza, de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Tem que ser assim. Então, que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.